Pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente vai dar continuidade aqui ao conteúdo de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o SESMIT e sobre o PCM-SO. O SESMIT é uma sigla que quer dizer Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Tá? O objetivo do SESMIT é promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Então, só para vocês entenderem, o SESMIT nada mais é do que aquele conjunto de pessoas, né? Quando a gente está aí nas empresas, é o técnico de segurança, o enfermeiro, o médico do trabalho, entre outros, e que vão ajudar com medidas, né, administrativas ou medidas de engenharia a proteger a saúde e a integridade física de cada um dos trabalhadores. Então, detalhando aí um pouco mais quem compõe o SESMIT, então a gente tem o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o enfermeiro e o auxiliar de enfermagem do trabalho. Como que a gente vai saber quantos técnicos, né, quantos enfermeiros e por aí, quantos profissionais eu preciso ter dentro do meu setor de segurança e se eles vão precisar estar lá na empresa durante o horário de trabalho? Então, a gente tem duas tabelas que a gente vai ver mais à frente. Uma delas mostra o grau de risco da atividade principal e o número total de empregados. Então, a gente faz a relação entre essas duas tabelas para poder determinar quantas pessoas e quais os profissionais eu vou colocar na minha empresa para poder atuar no SESMIT. Né? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: quanto mais perigosa, quantos mais riscos eu tiver na minha empresa, eu vou precisar de mais profissionais. Né? O risco de uma siderúrgica é diferente do risco de uma fábrica de suco, é diferente do risco de uma empresa que produz mel, é diferente de uma empresa que invasa água. Então, cada atividade, né, uma empresa mecânica, ela tem graus de risco diferentes. Né? E de onde que vão sair esses graus de risco? A gente vai ver eles, né, conforme o PPRA. Então, cada empresa tem o seu grau de risco, o número de empregados que a gente sabe, né, e a partir daí a gente determina quantos profissionais, ou seja, a gente faz o dimensionamento do SESMIT. Então, a primeira tabela que a gente consulta, né, é a tabela que a gente fala Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, né, que é a CNAE. Então, todas as duas tabelas elas são anexos da norma. Então, se vocês olharem lá na norma, na NR4, vai estar lá. Então, eu peguei o exemplo aqui para a gente ver. Né? Então, se a gente for olhar esse item, o 33147, tá? Então, esse item aqui é o quê? Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica. Então, geralmente, quando vocês forem trabalhar, vocês vão estar enquadrados, na maioria das vezes, e muitas vezes nesse tipo de atividade, né? Prestar manutenção de equipamentos mecânicos. Aqui na última coluna, eu tenho o grau de risco. Né? Então, esse número 3 aqui quer dizer o quê? Que o grau de risco dessa empresa é um grau de risco de médio para alto. Né? Quando a gente olha para essa segunda tabela aqui, então essa tabela ela mostra, primeiro, né, de acordo com o grau de risco, quais os profissionais, né, aquela classificação que eu mostrei para vocês, e o número de empregados. Tá? Então, a gente vai avaliar de acordo com o número de empregados. Tá bom? Então, se a gente for olhar, então, digamos que nessa empresa que eu citei o exemplo lá atrás, eu tivesse entre 2.001 e 3.500 funcionários. Então, a partir daí, eu vou olhar para o grau de risco, né? E com o grau de risco eu vou determinar quantos profissionais de cada competência eu teria que ter. Então, para esse exemplo, se eu for olhar aqui, ele vai me falar que eu tenho que ter 6 técnicos de segurança, um engenheiro, 2 auxiliares de enfermagem, ele não fala que eu preciso ter enfermeiro e um médico do trabalho. Tá? Quando eu analiso essa informação, hoje, né, industrialmente, nas indústrias,
é muito difícil eu ter esse profissional aqui, ó, o auxiliar de enfermagem. Na maioria das vezes, quem vai ser contratado já vai ser um enfermeiro do trabalho. É um profissional que já tem uma competência maior, ele passa a responder por mais atividades e, em termos de custo, o custo desse profissional ele é basicamente a mesma coisa de um auxiliar de enfermagem. Bom, outra informação importante também que a gente precisa entender é que nem sempre as empresas elas vão ter todos esses profissionais lá dentro. Ela pode contratar também, tá? E esse profissional fica lá. Então, algumas empresas elas contratam uma outra empresa para disponibilizar um técnico de segurança. Às vezes a empresa ela é muito pequena e ela não precisa ter esse técnico de segurança lá o tempo todo, ela não precisa ter esse engenheiro de segurança lá o tempo todo. Então ela opta por contratar esse profissional, ou às vezes, igual se vocês olharem aqui, ó, tem uns asteriscos, ele pode ficar lá, por exemplo, durante 3 horas, no mínimo 3 horas. Então, nem sempre esse profissional ele vai precisar ficar lá o tempo todo. Então, se vocês olharem aqui, ó, por exemplo, no caso de uma empresa de grau 1, né, entre 1.000 funcionários e 2.000, ela pode ter um médico do trabalho por um período lá de 3 horas, quando a gente fala durante uma semana, tá bom? Ou ela pode, existem empresas hoje, alguns de vocês já devem ter ido até para fazer os exames, né, que a gente vai falar mais na frente, que também fazem essa função e podem auxiliar a empresa para ela não ter um custo tão alto com isso aí, tá bom? Então, o que a gente tinha para falar de uma forma mais resumida sobre o SESMIT é isso aí, tá bom? Outra coisa, quando eu tenho uma faixa acima de 5.000 funcionários, então aí eu vou usando essa tabelinha aqui, ó, tá bom? Então, a gente observa por essa tabela, tá? Por essa coluna. Agora, dando continuidade, para a gente falar um pouquinho do PCMSO. O PCMSO nada mais é do que o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Tem esse nome comprido, mas é muito simples. Nada mais é do que a série de exames, a série de cuidados que a empresa tem, né, que ela é obrigada a ter também com os funcionários, para poder garantir a saúde ocupacional de cada um deles. Então, ele está regulamentado através da NR7, então a NR7 é o PCMSO. Então, para que ele serve? Né? Então, o objetivo dele, assim como o objetivo lá do SESMIT, é o mesmo. Então, é promover e preservar a saúde do conjunto dos trabalhadores, ou seja, de todo mundo que está envolvido nas atividades ali dentro. O PCMSO também, ele vai servir como uma forma de acompanhar se as ações de segurança têm sido eficientes ou não. Por exemplo, às vezes em uma área que eu tenho um ruído muito alto, né, esse profissional ele vai participar do PCMSO, ele vai fazer aquele exame que a gente conhece como audiometria. Então, eu preciso garantir que o meu trabalhador ele não está sendo exposto e ele não está tendo a sua audição danificada e que as minhas ações de segurança, tudo aquilo que eu propus, seja o uso do abafador, seja o uso de um plug, seja o uso de uma proteção, né, um envelopamento do equipamento, se isso aí está sendo efetivo e não está danificando a saúde do trabalhador. Quando a gente fala da saúde do trabalhador, a gente tem 2 aspectos que levar em conta. O primeiro deles é a questão do absenteísmo, ou seja, a falta desse trabalhador ali no dia a dia, e segundo, a questão financeira também, porque no momento que esse trabalhador não está ali, a minha produtividade ela reduz. Segundo, se esse trabalhador tá adquirindo uma doença relacionada ao trabalho, né, uma doença ocupacional, isso aí no futuro pode virar uma ação judicial, e empresa nenhuma quer isso porque os custos são muito altos. Então, igual a gente vem sempre falando, é muito melhor trabalhar na prevenção, né, eu trabalhar nas medidas de prevenção, do que esperar isso aí se estender por muito tempo e acabar eu tendo que trabalhar na correção quando existe correção.
Então tem algumas doenças ocupacionais, por exemplo, a perda auditiva, ela não tem correção. Então, uma vez que esse trabalhador ele perdeu a audição decorrente do trabalho, ele não recupera mais. Então, a Vale mesmo, nos últimos anos, ela perdeu inúmeras ações e as causas, assim, em torno de 200 mil, 250 mil reais, devido a alguns maquinistas que trabalharam lá e tiveram deficiência exatamente na audição. Mas existem outras doenças também que pode ser que venha acompanhar esse trabalhador, lesões na coluna, questões relacionadas à ergonomia, respiratórias e por aí vai. Né? Então ele serve para prevenir, né? O primeiro objetivo dele é prevenção, o segundo objetivo dele é mapeamento precoce, ou seja, como ele é feito de tempos em tempos, assim como a gente deve fazer com os exames relacionados à nossa saúde, ao nosso dia a dia, a gente precisa fazer os periódicos, porque quanto antes eu determinar uma situação, quanto antes eu determinar que aquele trabalhador pode estar sendo exposto a alguma coisa e que está danificando a saúde dele, eu consigo atuar antes. É igual a história lá da doença igual ao câncer. Quanto antes, maior a chance de reduzir o impacto. Diagnóstico dos agravos à saúde dos trabalhadores. Né? Então, isso aí, por exemplo, digamos que alguém já entrou lá com algum problema, né, que eu sei, então a pessoa ela já teve uma perda de visão, por exemplo. Então, de tempos em tempos eu vou fazendo um acompanhamento para que essa pessoa ela não perca mais ainda a visão dela. Então, ou que eu pelo menos consiga mapear que ela está tendo um aumento nessa perca e que ela não está relacionada a uma doença profissional. Tá? Então, a empresa, claro que as pessoas, porventura, pode acontecer alguma doença dela adquirir, o que para as empresas é o objetivo, né, e de uma forma geral, é as deficiências ou danos causados pelos riscos que eu tenho lá no trabalho. Quando a gente olha esses riscos, só a gente lembrar lá daquelas 5 classes de riscos. Físico, químico, ergonômico, de acidente biológico. Cada estabelecimento ele tem que ter um PCMSO diferente, ele tem que ter um programa diferente, porque às vezes em atividades parecidas, depende do local, eu tenho riscos diferentes. O torneiro que trabalha lá na VEG, ele tá exposto a riscos diferentes de um torneiro que trabalha na Leão, porque os ambientes são diferentes. Então, pode ser que lá na VEG ele não tenha ruído, na Leão tenha, ou vice-versa. Pode ser que em um ele trabalha exposto ao calor, em outro local não trabalha. Então, por isso que o PCMSO ele tem que ser único. Então, cada ambiente tem o seu. Tá? Então, não adianta eu ir lá, Ctrl+C, Ctrl+V, para os PCMSO, se eu observar só pela atividade. Outra informação importante é que a implantação e a elaboração do PCMSO é de responsabilidade do empregador. Então, cabe a ele custear tudo aquilo que está relacionado ao PCMSO. Os exames, as avaliações do local, a contratação de uma empresa, se for o caso. Então, responsabilidade do empregador. Tá? O empregador ele tem que indicar ou contratar um médico responsável pelo desenvolvimento do PCMSO. Então, quem elabora o PCMSO é um médico. Claro que ele vai pedir um apoio de quem está envolvido no dia a dia. Então, ele vai ter um apoio lá dos técnicos de segurança, do engenheiro, mas um médico do trabalho, né, que fique bem claro, tem que ser um médico do trabalho, ele deve ser o responsável pelo desenvolvimento do programa de controle médico da saúde ocupacional. Como que ele é feito? A gente vai ver na próxima aula um estudo que chama PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Mas de uma forma bem resumida, é a investigação daqueles riscos que a gente viu lá nas primeiras aulas. Então, eu vou observar
como que foi feito esse PPRA, né, e vou pegar esse estudo como base, porque ele já me mostra todos os riscos que eu tenho. Né? Então, a partir daqueles riscos ali, eu vou definir qual a estratégia. Então, lembrando mais uma vez, a gente precisa atuar sempre da fonte geradora e, por último, as medidas do trabalhador. Então, primeiro eu vou atuar aonde o risco está sendo criado, lá no perigo, né? Então, eu vou olhar para o perigo. Só por último, eu vou olhar para as medidas pobres, que são os EPIs. Então, sempre que possível, né, começar lá na fonte, tá bom? Os dois são programas da área de saúde, então tanto o PPRA quanto o PCMSO eles trabalham junto. Então, quanto melhor o meu PPRA, melhor o meu PCMSO. Então, um está linkado com o outro. Esse PCMSO ele tem que ser revisado uma vez por ano. Então, a validade dele é uma vez por ano. Ou quando eu tiver alguma grande alteração. A gente vai ver lá no PPRA que toda vez que eu tenho uma grande alteração do meu local de trabalho, eu preciso revalidar o PPRA. Se eu reavaliei meu PPRA, eu volto cá no PCMSO e avalio ele de novo. Ou, no mínimo, uma vez por ano. Porque durante o ano, algumas formas de trabalhar podem mudar, algumas atividades podem mudar, e isso vai influenciar no meu estudo. A falta de um PCMSO pode me levar à multa? Assim, o que vai acontecer? Quando a empresa faz os exames direitinho, igual ela tem que fazer, fica mais fácil dela comprovar que um funcionário não adquiriu uma doença ocupacional ali. Então, se ela tem todos os exames certinho, todo o programa bem elaborado, é muito difícil de o funcionário provar, né, mostrar que ele adquiriu uma doença em relação ao trabalho. Agora, se a empresa não fez esse estudo bem feito, não fez os exames que tinha que fazer, e esse profissional, digamos que ele não fez o exame de coluna, e ele adquiriu lá na casa dele um problema de coluna. Só que a empresa ela não tem o documento para provar que não foi ali na empresa, né, que ele já tinha essa doença antes de trabalhar. Então é muito difícil de provar e não pela multa. Então a questão aqui não é a multa, mas a questão é mesmo uma contraprova e uma constatação de que esse trabalhador ele estava em condições de iniciar o trabalho. Tá? Então é mesmo para evitar da empresa contratar um profissional doente. Então, a importância do PCMSO é essa. E além de fazer o controle para que outros profissionais que depois que entraram lá não adquiram outras doenças ocupacionais. Porque, igual eu expliquei lá atrás, ele pode vir a levar a empresa numa ação judicial e isso aí custa muito caro para a companhia. Tá? Então, né, só para resumir isso tudo que foi falado, o empregador que ele economiza no admissional, ele pode ter que pagar mais caro depois. Digamos que o exame de coluna que ele tivesse feito custava ali R$100, né, um raio-x da coluna. E aí o profissional ele já tinha um desvio na coluna, ele entrou, e depois que ele entrou, ele alega que ele teve esse problema de coluna. Então fica muito complicado para a empresa, praticamente impossível, até porque o Ministério do Trabalho, quem tem que defender, né, quem tem que entregar provas contrárias é a empresa. Então, o trabalhador ele pode chegar lá alegando qualquer coisa. A empresa que tem que provar que ela é inocente. Tá? Então, se ele economiza R$100 aqui, pode ser que numa causa dessa ela vai ter que pagar aí 100 mil, 200 mil reais. Então, é muito dinheiro para a empresa. E muitas empresas até quebram por causa disso aí. Por causa de uma coisa tão simples. Tá bom? A partir de quantos funcionários eu tenho que ter o PCMSO? Então, para qualquer empresa, tanto o PPRA quanto o PCMSO, para todo tipo de empresa, então se ela tiver um trabalhador, ela já precisa ter e implementar o PCMSO, porque ela precisa garantir a integridade daquele profissional que está ali.
Os exames complementares do PCMSO pode ser feito pelo SUS? Não. A execução do programa é de responsabilidade do empregador. Então ele paga os gastos que tiver. Então, tanto a implantação quanto a execução, quem paga por isso aí é o empregador. Né? Então, até lá na Constituição, né, fala que ao SUS compete executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ah, beleza, alguém pode alegar que esse artigo aí ele é válido, mas quando a gente analisa a NR, para a gente lembrar, ela tem um valor, ela tem um poder de lei, é uma legislação, então o empregador ele é responsável por tudo o que acontece. Então, se ele tiver um custo, qualquer custo, ele tem que arcar, tá bom? Então, inclusive os exames. Uma vez feito o PCMSO, por quanto tempo eu tenho que guardar os registros, os exames e por aí vai? Então, no mínimo por 20 anos. Isso porque, digamos que vai chegar daqui a 15 anos, o profissional ele alega que ele teve um câncer e foi advindo do trabalho dele lá atrás. Né? Ele trabalhava com raio-x de solda, por exemplo. Então, a empresa ela precisa se resguardar, guardar isso aí para que o Ministério do Trabalho consulte. Tá? Então, deve ser mantido em segurança, num local adequado para arquivar a documentação. Hoje em dia, muito dessa documentação já é arquivada online. Tá? Então, tem empresas específicas, tem as nuvens, né, que servem para poder fazer o arquivamento desse material. A única coisa é que não pode perder. Então tem que ter a confiabilidade de não perder essa documentação. Todos os trabalhadores eles precisam fazer os exames ocupacionais. Então existem alguns exames ocupacionais que a gente vai ver aqui na frente quais são e que os custos desses exames são de responsabilidade do empregador. Então, aqui eu já falei, né, as finalidades: redução do absenteísmo, redução de acidentes potencialmente graves, garantia de empregados mais adequados à função, evitar implicações legais pela falta de atendimento. Né? Essa questão de redução de acidentes, por exemplo, digamos que eu tenho um profissional que ele tem pressão alta, né? E aí ele sobe para operar uma ponte rolante. Então, no momento que ele está lá no alto da ponte rolante, vocês já pensaram se ele tem um infarto? Né? Ou se ele tem uma parada e por aí vai? Então, eu posso reduzir isso a partir do momento que eu faço os exames, né? E até ajudo esse trabalhador, não só no momento do cumprimento da função dele, mas em qualquer momento ele a não correr o risco lá em cima devido a uma doença que ele já tem. Né? Então, é um risco que tem que ser controlado. Né? Já para os empregados, então tem a garantia da manutenção das condições de saúde, diminui a chance de arbitrariedade em caso de doença ou acidente. Então, minimiza a chance de uma decisão seja a favor da empresa ou seja a favor do funcionário. Então, eu tenho como provar tudo aquilo que eu estou falando. Então, existem 5 exames, né, que a gente precisa observar, são partes do PCMSO: admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. Vamos começar falando pelo demissional. Então, pelo admissional. O admissional ele tem que ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades, para garantir que ele não tenha nenhuma doença, nenhum problema antes de assumir a função dele. Então, digamos que você vai ser contratado para poder trabalhar como fresador. Aí tem os riscos da função e antes de você ir lá atuar como fresador, o seu exame tem que estar pronto. Então, você não entra na empresa antes de fazer esses exames para evitar aquelas implicações que eu comentei lá atrás. Periódico, né, quem já trabalhou de carteira assinada entende um pouquinho mais. Então, a cada um ano ou ou intervalos menores, de acordo com o médico. Tá? Então, pode ser que o médico da empresa lá, ele vai determinar que para um setor
Um exemplo, um setor onde as pessoas trabalham no calor extremo. Ele vai determinar que elas façam o periódico a cada 6 meses. Mas a legislação, ela pede pelo menos a 1 ano. Tá? Então, todo ano a gente vai lá e faz o periódico. Né? E de acordo com a periodicidade na NR15 para trabalhadores expostos a condições hiperbáricas. Então, se algum de vocês for trabalhar com mergulho, por exemplo, é a condição hiperbárica, né, que é uma condição de a pressão do local de trabalho é maior do que a pressão atmosférica. Então, lá vai determinar a periodicidade conforme a atividade, lá na NR15. Outro exame que tem que ser feito é o exame de retorno ao trabalho. Então, toda vez que um trabalhador ele ficou afastado por mais de 30 dias por doença ou acidente, seja relacionado ao trabalho ou não, ocupacional ou não, ou no caso das mulheres em relação ao parto, ele tem que fazer esse exame de retorno ao trabalho. A gente não faz esse exame de retorno ao trabalho quando volta de férias, mas quando é por doença ou acidente, esse exame a gente passa de novo pelo médico do trabalho para ele avaliar a nossa condição. Também, sempre que houver uma mudança de função, tem que ser feito o exame que a gente fala de mudança de função. Então, por exemplo, digamos que eu mudei de analista de TPM para analista de controladoria. Eu estava exposto aos mesmos riscos, né? Se eu estiver exposto ao mesmo risco, eu não faço esse exame de mudança de função. Agora, se na minha nova função, digamos que eu saí de analista, fui para mecânico de manutenção, então eu estou exposto a outros riscos, a mais riscos do que eu estava. Então aí sim eu preciso fazer os exames de acordo com aquela função. Né? Então, por exemplo, eu vou ter que analisar lá, muitas vezes para quem trabalha com manutenção, faz eletrocardiograma, né? Tem outros exames que vão complementando. Tá? Mas agora, então se o risco for igual, não faço o exame. Se o risco for diferente, eu faço o exame. E por fim, aquele que na maioria das vezes ninguém quer fazer, né, que é o demissional. Então o exame demissional ele é feito até a data da homologação, então até ir lá no homologar a rescisão. Então, e aí ele pode ser feito. Né, ele pode ser descartado se nas empresas de grau 1 e 2 eu tiver feito meu periódico em até 135 dias, que dá mais ou menos um terço aí, pouco mais, tá? Ou 90 dias, no máximo 90 dias. Então, para as empresas de grau 3 e 4. Né? Então, se eu fiz meu periódico, digamos que lá na Leão seja grau 3. Se eu fiz meu periódico há 90 dias atrás, eu não preciso fazer o exame demissional. Né? Algumas empresas ainda assim preferem fazer, porque naqueles 90 dias ali, se surgiu alguma coisa diferente, elas optam por fazer para reduzir para garantir, igual eu falei lá atrás, a documentação correta. E qual que é a saída de todos esses exames? Né? Então, a saída desses exames é o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Né? Então, é onde o médico do trabalho ele atesta se você está apto ou inapto para poder realizar aquelas atividades que você passou pelos exames. Então, se eu fiz um exame para a função de analista, o médico ele vai lá falar, você está apto para realizar as atividades da função de analista. Tá? Ele é emitido, né, em 2 vias. Então, a primeira fica arquivada no local de trabalho, então, e à disposição da fiscalização. Então, lembra que ela vai ficar lá 20 anos. Né? E a segunda via será obrigatoriamente entregue ao trabalhador mediante recibo na primeira via. Então, o recibo é ir lá e assinar, comprovando que o trabalhador recebeu a via dele. Né? Isso para a empresa garantir que ela comunicou ao trabalhador da condição dele para o trabalho e que ele concorda com aquelas informações que estão ali. Então, no ASO vai ter lá o nome do trabalhador, os riscos ocupacionais, a indicação se teve algum procedimento que ele foi submetido ou outros exames. Né? Então, por exemplo, pode ser que alguém
precisou fazer mais exames do que o que estava previsto, então ele tem que ir lá e escrever lá no atestado. Tá? Outras coisas que compõem o ASO: o nome do médico encarregado do exame, a data e assinatura do médico, o carimbo do número do Conselho de Medicina, lá, do Conselho Regional. Tá? Então, essas informações são importantes, porque ele precisa ser um médico do trabalho. Então, ele pode desenvolver e ele deve desenvolver funções relacionadas ao trabalho. Tá? Se tiver um outro médico, um médico coordenador, e, por fim, o que é importante, a definição se o profissional está apto ou inapto para a função específica, né, que ele vai exercer, exerce ou exerceu, né, no caso lá do demissional. Então, quando eu falo um atestado, ele atesta, ele garante, é a palavra do médico, a partir dos exames que ele recebeu, que aquele profissional está ou não preparado para isso. Né? Então, com isso, a gente encerra mais uma aula de SMS. Tem as atividades para fazer. Qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigado. Um abraço.